Cá estou de novo, colocando a minha cara a tapa para fazer o que pouca gente quer fazer, que é criticar, né? Principalmente criticar com um propósito de reparação, né? De avanço. Eu não estou aqui para falar mal do Fábio Chaves. Eu não quero que você desgoste do Fábio Chaves. Eu vim aqui usar um vídeo dele como um exemplo de desinformação sobre veganismo. E esse é só um vídeo. Honestamente, eu poderia criticar a grande maioria dos influencers que usam veganismo, né? Porque existem incoerências, gente, muito graves que são repetidas década após década desde a criação do veganismo. Sobretudo depois que foi estabelecido em 51, a primeira definição madura de veganismo, que realmente se refere à nossa posição ética de não comercializar, mercantilizar, usar animais como recursos, né? É isso, é só sobre isso. E aí vem todo mundo tratando como várias outras coisas que já existem há muito tempo ou que existem em muito maior quantidade, né? Já existem várias causas ecológicas e humanas. Todas as causas são sobre interesse humano. E aí a única que é sobre os animais não humanos, muita gente quer tratar com mais uma causa humana ou então um estilo de consumo, né? Que é muito mais sobre bem-estar animal, sofrimento, morte e vegetarianismo do que uma postura ética. Então, vamos lá. Esse vídeo do Fábio, ele é sobre quantos veganos existem no Brasil. Só esse assunto já é muito complicado, já gera uma desinformação tremenda, porque trata o veganismo como um perfil de consumo. A gente pode fazer um censo, né, uma estimativa de quantas pessoas são vegetarianas, de quantas que se dizem vegetarianas. Porque até o estilo de consumo a pessoa pode mentir sobre isso. Agora, você pergunta para a pessoa, você é racista ou não é? Quantas pessoas vão falar que são? Quantos racistas vão admitir que são, gente? Então, quando a gente pergunta para as pessoas, você é vegano? E a pessoa fala sim, e você encarar isso como, é? Ou então, boa parte desses são? Como? Se nem os influencers estão demonstrando saber o que veganismo realmente se refere, né? E quando eu falo realmente, não é o que eu acho que é veganismo, é de acordo com a evidência histórica, de acordo com o direito de autoria, de quem estabeleceu o termo como o melhor conceito filosófico, mais acessível e mais direto ao ponto. Exploração animal. É simples, e aí a gente vai tratar como um All Lives Matter, como uma causa por toda a vida do planeta, ou então um mero vegetarianismo, que é sobre só carne, abatedouro, sendo que a raiz do problema não é o abatedouro, é o fim, é o extremo, né? É o máximo que a gente chega. Mas a raiz é a objetificação de animais. Então vamos lá. Milhões de brasileiros se declaram veganos. É o que revela uma pesquisa do Datafolha que acabou de ser publicada. A pesquisa foi encomendada ao Datafolha pela Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB. E antes que você pense assim, mas se foi encomendada, então foi manipulado e tal. Não, o Datafolha é um instituto de pesquisa muito sério, inclusive que faz pesquisas eleitorais e todo tipo de informação oficial aqui no Brasil. Então tá, vamos lá. Fábio, ele tá usando como critério para validar essa pesquisa o fato da Datafolha, uma organização, né, de prestígio. E aí a gente tem que entender que quando a gente fala de veganismo, a gente tem que jogar fora quase todo tipo de autoridade, ideia de autoridade que a gente tem. Porque mesmo grandes intelectuais, grandes organizações falham em entender o que o veganismo realmente se refere. E o veganismo não é um perfil de consumo. Ele não é o vegetarianismo estrito, gente. E mesmo que fosse até, né, se a gente saísse por aí perguntando, você é vegetariano? Você é vegetariano? Muita gente que não é ia falar que é, porque come um peixinho de vez em quando, come uma secreçãozinha de vez em quando. E quando a gente fala vegano, eu diria que a maioria das pessoas não faz a menor ideia do que seja. Pode achar que é um nome hype para vegetariano, para ovolacto, para alguém que come alguma coisinha de vez em quando, que não envolve sofrimento animal, né? É um grande problema de ficar falando em sofrimento animal sem parar. O veganismo não é sobre isso também. Então, assim, não dá pra gente fazer uma estimativa de pesquisa de quantos veganos existem, nem mesmo de vegetarianos, de maneira, sabe, assim, verificável que seja. Quem que vai ficar aí monitorando as pessoas para ver se elas realmente respeitam animais ou realmente estão consumindo, né, sem parar? Então vamos lá. A pesquisa é apenas encomendada e aí o Instituto tem toda a credibilidade para fazer a pesquisa e dar o resultado real mesmo. Foram ouvidas 2.006 pessoas de diversas partes do país e o resultado é que 7% delas concordaram totalmente com a frase "você é vegano?". Eu fiquei curioso para saber como que é.
essa metodologia, e basicamente é assim, eles fizeram essas entrevistas pessoalmente com essas pessoas em locais de grande fluxo. Então fica lá um pesquisador com um tablet e várias frases. Então ele fala assim, olha, eu vou falar algumas frases aqui e você me diz se você concorda totalmente, se você discorda, né? Tem uma tabela assim. E aí ele falava, você é vegano? E 7% das pessoas concordaram totalmente com essa frase. Essa amostra equivale a... Gente, a maioria das pessoas não sabe o que é veganismo, gente. Será que é tão absurdo entender isso, assim? Porque, ainda mais num fluxo alto numa rua, assim, no centro de uma cidade brasileira, como que a gente sabe se a pessoa está respondendo isso de maneira correta? E aí tem isso, ela não sabe o que é veganismo, e ainda muitas vão querer fingir que são. Né? Que as que sabem que é respeito por animais, elas não vão querer falar que elas não respeitam, por exemplo. As que são ovolacto e sabem que não deveriam nunca consumir as secreções de animais, elas podem querer falar que são veganas também, né? Então, assim, não é porque a organização, né, não é porque a empresa que fez a pesquisa tem renome, que a pesquisa garantida tá tudo certo, gente. Ainda mais isso, só perguntar pra pessoa se ela é uma coisa que ela não sabe o que é, ou então que ela pode querer falar que ela é porque ela sabe o que é o correto, ela quer demonstrar virtude, ou enfim, vamos lá. 15 milhões de brasileiros, mais precisamente 14 milhões e 800 mil brasileiros. Agora, será que a gente tem de fato 15 milhões de pessoas veganas no Brasil? Eu confesso que eu fiquei muito animado e muito surpreso também com esse número, porque sempre que alguém me pergunta quantos veganos tem mais ou menos no Brasil, eu chutaria aí uns 5 milhões estourando, assim, no máximo. Mas não tinha nenhum dado oficial a respeito disso. A gente se baseava numa pesquisa Ibope de alguns anos atrás que diz que 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos. Mas... Então, assim, se declaram vegetarianos. Ele está baseado numa pesquisa sobre vegetarianismo, e que nem essa é muito confiável, gente. A pesquisa de consumo assim não é tão simples, porque, percebam bem também, o hambúrguer à base de planta está sendo muito vendido, mas à base de cadáver também tá. E aí eles podem estar sendo comprados pela mesma pessoa, então não dá para falar que, porque está sendo mais vendido isso, dá para estimar que mais pessoas vegetarianas também não. Então, vocês percebam, é uma questão muito complexa pra gente achar que dá pra ter esse tipo de dado, não dá, sabe? E nem sobre o perfil de consumo direito e muito menos sobre a instância moral e ética. Ainda mais quando é tão ampla quanto o veganismo, que é toda a esfera de consumo, toda a esfera de relacionamento também. Alguém pode até adotar um cachorrinho e objetificar ele. O vegetariano estrito pode fazer isso, e eu já vi acontecer, entendeu? Então, ele não é vegano. Então, né, o Joaquim Phoenix já aceitou cachê milionário 2 vezes para montar em cavalo. Isso não é veganismo. Nunca tinha sido feita uma pesquisa a respeito de veganos. E essa mesma pesquisa agora do Datafolha levantou também que 74% dos brasileiros, ou seja, a maior parte da população, você entendeu bem o que significa isso? 74% dos brasileiros, quando perguntados se eles parariam de comer carne em algum momento, eles disseram que sim, talvez eles parariam de comer carne. E quando se faz uma pesquisa assim, eles levantam vários dados, né? Interessante também é que 22% dos entrevistados disseram que já tentaram parar de comer carne em algum momento. E no geral as pessoas dizem que fariam isso por conta da sua saúde. 43% por conta do meio ambiente e 42% por conta. Gente, saúde, meio ambiente, animais. A pessoa tá doida pra falar que ela é virtuosa. Todo mundo tá doido pra falar isso. A gente tem que ter um pouco de noção disso. Então, é uma pesquisa muito tendenciosa por conta dos entrevistados, entende? Então, vamos lá. Dos animais. Então isso mostra que se a gente quiser salvar animais, talvez a gente deva realmente falar mais de saúde. É algo que no meu íntimo, assim... Talvez, ele disse, né? Talvez a gente deva falar mais de saúde. Tá. Eu categoricamente digo não, porque a gente está falando disso há muito tempo já. E os animais estão sendo cada vez mais assassinados. E a gente tem cada vez mais pessoas deixando de ser vegetarianas estritas também. E aí elas falam que são ex-veganas, ou seja, trata o veganismo como dieta mais uma vez. Né? Gente, não, sabe? Seria a mesma coisa da gente achar que a gente vai diminuir os estupros, por exemplo, falando para os estupradores que eles podem pegar a doença venérea estuprando. É a mesma coisa. Vocês acham que falar do benefício que alguém vai ter para deixar de oprimir vai educar ela sobre a opressão que ela comete? Não faz sentido, gente. A gente precisa de conversas desconfortáveis mesmo. E quem realmente está por aí, que realmente se preocupa com os animais e só precisa de uma mensagem correta, tá aí a deriva. Enquanto todo mundo fica falando de sofrimento, ela pensa, poxa, mas sofrimento existe de qualquer maneira. Enquanto as pessoas ficam falando de financiamento, ela fala, não, mas eu não financio nada. Meus pais que compram, né? Ou então alguém que compra pra mim, eu como ali, eu não tô pagando por isso. Enquanto ficar falando de dieta sem parar, eu vou montar a cavalo às vezes, vou comprar um couro de segunda mão. Então, assim,
É por isso que a mensagem correta, básica, né, é a mais abrangente e a mais importante. Se a gente não fala disso, a gente vai ficar só falando de coisas ao ponto de oferecer benefícios para alguém deixar de oprimir animais. A gente não vai ter uma revolução ética, educacional, sobre a maneira que a gente vê e se relaciona com animais, porque é isso que a gente precisa. Para ter um consumo consistente também à base de plantas, entendem? Porque enquanto for tratado como um estilo de vida que pode ir e voltar a hora que você quiser, as pessoas vão ir e voltar a hora que elas quiserem, né? Eu não gostaria muito, porque eu realmente quero que as pessoas entendam que os animais não devem ser sacrificados, mas para ser mais eficiente. Fábio, não precisa e não deve. Já se fala de vegetarianismo ser saudável há décadas no mínimo. Muita gente já sabe disso. Não tá ajudando, cara. A gente precisa ser mais firme, a gente precisa ser mais duro na queda e falar mais pelos animais, assim. Já que 74% das pessoas aqui no Brasil dizem que parariam de comer carne pela saúde, então de repente a gente tem que colocar mais informações ainda sobre saúde. 42% que se importam com os animais. E mesmo o ambientalismo, que é uma coisa que se fala bastante, faria com que apenas 43% dos entrevistados parassem de comer carne. Então a questão da saúde é realmente muito relevante e eu acho... Gente, então tanto a saúde quanto o meio ambiente, todo mundo vai falar assim, eu gostaria de ser mais saudável, eu gostaria de ser uma pessoa melhor para o meio ambiente. Isso não quer dizer que elas realmente estão dispostas. Até porque se tivessem, a gente veria muito menos ex-vegano, ex-vegetariano estrito, né, no caso, que eu já conheci muita gente que foi e deixou de ser porque foi pela saúde, né, ou porque era pelo meio ambiente. Um vegetarianismo estrito, onde é uma dieta que você está pensando nas consequências, não, eu estou fazendo isso porque é isso, não se sustenta muito fácil, a não ser que a pessoa seja muito disciplinada, até meio neurótica. O vegetarianismo interessante, que resulta do veganismo, é da mudança de olhar, de mentalidade em relação aos animais. A pessoa não faz mais esforço para deixar de comer secreção e carne, ou deixar de usar couro, ou se afasta de tudo que explore animais. Ela faz isso naturalmente, porque ela percebe, internaliza essa injustiça e rejeita de uma maneira até meio misteriosa, mesmo com toda mudança de paradigma, de moralidade, né, de se perceber como opressor e falar, eu rejeito isso, a partir de agora eu não sou mais isso. Eu falo isso, inclusive, como uma exímia ex-opressora de animais. Eu pesquei, eu comi muito cadáver e secreção, eu andei muito a cavalo, eu vi eles como objetos em vários momentos, usava muito couro, sabe? Eu sei como que uma mudança dessa ocorre e eu digo pra vocês, é definitiva, sabe? Ela não é assim, um passo de cada vez e tal, não. Um passo de cada vez a gente dá sempre, inevitavelmente. Mas não é o tipo de coisa que a gente tem que ficar incentivando, achando que primeiro eu vou falar pela saúde, aí ela vai... Não existe. Isso é um idealismo, né? E aí quando a gente fala, mas eu fui pela saúde, então talvez você ainda não seja vegano, né? Porque se você acha que vegetarianismo estrito é veganismo, tá errado. Vegetarianismo estrito é uma prática, uma consequência natural do veganismo. Entendam isso, gente, porque é muito importante. Se a gente quer promover uma educação consistente, principalmente para quem está ávido por informação aí, só precisa de uma informação para e mudar totalmente, assim. Por que a gente vai ficar falando, é uma dieta, né, é um esforço, porque falou dieta é esforço, é sofrência, né? Então, uma dieta pela sua saúde, né, pelo meio ambiente, assim, quanta coisa que a gente deixa de fazer pela nossa saúde, pelo meio ambiente, assim, e porque são virtudes, geralmente, né? São coisas que a gente faz além. O veganismo se refere à decência básica, olhar para o corpo e a vida de um inocente e não instrumentalizar, né? Não tratar como um recurso para a gente. Entendam a importância de entender essa definição. É um dos pilares do veganismo que pode ajudar bastante os animais. Eu pedi à minha amiga Mônica Boava, que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, uma declaração sobre essa pesquisa, né? Sobre o que ela acha que esses resultados aí mostram. E ela me mandou essa resposta aqui, dá uma olhada, abre aspas. Os resultados dessa pesquisa enchem nossos corações de esperança para os animais e reforçam o que já percebemos no dia a dia. Cada vez mais pessoas estão repensando seus hábitos alimentares e considerando deixar os animais fora do prato. O fato de 74% dos brasileiros demonstrarem abertura para reduzir ou eliminar o consumo de carne nos mostra que a mudança está acontecendo e que nossa sociedade caminha para um futuro mais ético, sustentável e saudável, né? É um idealismo isso, porque isso já teve antes, né? Até durante o movimento hippie e vários momentos da história humana teve um aumento de vegetarianos e depois caiu de novo e fica nisso, porque é moda, né?
Vegetarianismo não é veganismo. Ovo-lacto, vegetarianismo, então menos ainda, né? SBB, temos orgulho de contribuir para essa transformação, oferecendo informação, apoio e alternativas viáveis para quem deseja dar esse passo. E quando vemos que 22% dos brasileiros já tentaram parar de consumir carne, isso nos ilumina o caminho e deixa claro que precisamos trabalhar para que o veganismo seja mais acessível e conveniente em todas as esferas. Esse é um trabalho coletivo e cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo. Essa pesquisa sugere que já somos 15 milhões de veganos no Brasil, mas também revelou que poderíamos ser mais de 60 milhões. O que aconteceu com os outros 45 milhões que ficaram pelo caminho? Muitos encontraram dificuldades, seja pela falta de opções, pelo desconhecimento ou por barreiras sociais. Por isso, se você conhece alguém que quer parar de consumir produtos de origem animal ou que está dando os primeiros passos no veganismo, seja receptivo, seja um aliado. Acolha, ajude, incentive. Não se trata de apontar dedos, mas de construir pontes. E para fortalecer ainda mais essa rede de apoio, no próximo mês daremos início ao Abril Vegano, um período repleto de atividades para ampliar nossos círculos de amizade e reforçar nosso propósito. Cara, é foda, sabe? Eu sinto muito, mas agora, vamos lá, né? Além da carta ser o tempo inteiro sobre ovo-lacto, e aí, né, só fala sobre parar de consumir carne sem parar. E aí quando a Mônica, por exemplo, fala, né, não se trata de apontar dedos, mas de construir pontes, acolha, ajude, incentive. Eu concordo, mas a gente tem que ter maturidade para entender isso. Senão a gente cai em permissibilidade, a gente começa a falar assim, não, tá tudo bem você continuar abusando de vaca leiteira aí e de galinha pelos ovos delas até o seu momento. É a sua jornada. Isso é muito injusto, né? Então percebam, o veganismo é da essência básica, gente. É olhar para um animal não humano e não ver uma coisa, não ver uma mercadoria, um objeto, um produto. E além da permissibilidade, a gente acaba reforçando a zona de conforto da pessoa, né? Tipo assim, às vezes fala, cara, eu sei que você consegue largar isso aí, você tem que pensar nos animais. Assista cenas de animais sendo explorados até você parar, até você deixar de ver esses produtos como consumíveis, né? Tipo, então nossa, mas isso é muito pesado e tal. Gente, mas enquanto a gente fica tratando com uma leveza a ponto de distorcer o veganismo, que é um princípio ético, para uma prática, né, para um estilo de consumo, a gente só vai perpetuar o que sempre existiu. O que existe na causa animal desde a Grécia Antiga, que é incentivar o vegetarianismo, que é falar desses seus passos, diminua, não sei o quê. Isso existe há milênios, literalmente. E ajudou os animais? Acho que não. Convidamos todos a participarem. O que realmente importa é a sensação de pertencimento. A metodologia dessa pesquisa não se prendeu a pequenos detalhes sobre o que cada pessoa consome ou não, mas sim ao senso de identidade. E com 7% da população brasileira se declarando vegana, temos um dado importante para fortalecer nossa luta por mais políticas públicas que garantam acesso a uma alimentação livre de crueldade. Mônica? Gente, então, o que realmente importa é a sensação de pertencimento, é mesmo? Então, patriotismo é o que realmente importa. Clubismo é o que realmente importa. Bairrismo, eu não acho. Definitivamente, pelo contrário. Ainda mais se a gente quer inspirar o veganismo em outras pessoas, a gente tem que incentivar elas a saírem da caixinha, né? Do pensamento padrão. Dessa necessidade justamente de pertencimento a uma sociedade que não é vegana. Então percebam, não é confortável. E a gente não tem que mentir para as pessoas e falar, não, vem, é um clube gostoso aqui. Não é. Ser vegano é difícil, é doloroso. Se a gente não tiver maturidade para transmitir isso, a gente também não tá sendo honesto com a pessoa, sabe? Muito menos com os animais, né? Eu não tô falando que a gente tem que ser agressivo com a pessoa e realmente apontar o dedo, eu acho péssimo. Tipo assim, não, mas falar, olha, nós somos agentes morais, a gente precisa respeitar os animais. Eles não podem escolher nada, eles não podem consentir com nada, portanto a gente tem que deixar eles livres. A gente não pode achar que a gente é dono do corpo deles e fazer qualquer coisa com eles pelo nosso benefício. Não existe isso. Porque mutualismo, né? Muita gente, agroecologia e tal, a gente fala, não, mas dá pra você cuidar bem do animal explorando ele, basicamente. Não dá. Não dá. E eu acho que a gente tem que transmitir essa mensagem logo, porque tá difícil, gente. São décadas aí de veganismo já e galera mandando a mesma mensagem separada. Não, tá funcionando como? Cada vez mais ex-vegano, cada vez mais animal sendo explorado e assassinado. Realmente, eu não sei. Enfim, vamos lá. E a metodologia dessa pesquisa não se prendeu a pequenos detalhes sobre o que cada pessoa consome ou não, mas sim ao senso de identidade. O que ela consome ou não são pequenos detalhes, mas o que ela diz que ela é o que mais importa, gente.
Não faz muito sentido. O discurso vale mais do que o que ela faz. E aí, como eu disse no início do vídeo, as pessoas mentem, né? Taboava, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, e e ela falou alimentação livre de crueldade. Isso é vegetarianismo. Ainda dá para ser ovolacto sem crueldade. Tem vaca que realmente reproduz naturalmente, não é inseminada, sobra leite porque ela já é de uma raça que acumula leite. Tem galinhas que são super bem cuidadas, elas, né, um ovolacto, por exemplo, ele pode ter uma galinha lá e explorar ela até a morte. Cuidou super bem dela. Assim, até ela morrer naturalmente, né, no caso. Então não é questão de crueldade, gente. Crueldade, quando a gente fala de crueldade, a gente tá falando que a gente tá em busca de bem-estar. Percebam isso. Ele não é em busca de bem-estar, você sabe, bem-estarismo. Veganismo foi criado justamente para quebrar com a tradição bem-estarista da causa animal, que é milenar, né? Que sempre focou no fato dos animais serem maltratados, não injustiçados na raiz, ao ponto de serem vistos como mercadoria e recurso para o ser humano. De qualquer maneira, não importa se tem crueldade ou não. Escritora profissional, ela gosta de escrever mesmo. Essa história do Abril Vegano é importante, tá? Então, se você está começando aí a ser vegetariano, vegano e tal, tem um mês agora que vai ser dedicado para você que está começando, e tem um site já no ar aí, que é o abrilvegano.com.br, que eu tô deixando aqui na descrição do meu vídeo do YouTube também, e lá você já pode se inscrever, né? Vai receber informações e tal. É um belo momento para se tornar vegano, hein? Eu sinto muito, cara, mas eu fico bem triste, assim, quando eu vejo um Veganuary da vida, um Abril Vegano, porque trata como se você pudesse respeitar animais por um mês, experimentar para ver se você gosta. Né? Não custava nada chamar de janeiro veg ou de abril vegetariano, né? Mas insistem em usar o veganismo, né, o termo, para tratar como vegetarianismo estrito. Não, mas no Abril Vegano tem, sei lá, palestras que falam de outras explorações de animais também e tal. Mas, gente, desculpa, mas eu duvido que tenha a definição de veganismo da maneira correta, sabe? Porque quase em lugar nenhum tem. Isso que é muito doido, assim. Existe uma predileção pessoal para definir o veganismo absurda. Cada um é um freestyle sem fim. E é interessante porque foi um problema detectado por Leslie Cross, um dos fundadores da Vegan Society e criadores do veganismo. E foi por isso que, né, ele redigiu a definição oficial de veganismo, pela primeira vez, a definição madura, né, o princípio ético pelo qual a humanidade deve viver sem explorar animais. Não tem definição mais coesa, mais abrangente e fundamental do que essa, que vá mais direto ao ponto, exploração animal, do que essa, e que caracterize o que significa, que é um princípio ético. Então é uma questão de mentalidade, não é a prática, não é o vegetarianismo estrito, não é o que o vegano faz, mas por que ele faz. Entendam isso, porque sem isso a gente vai ficar nessa moda de vegetarianismo talvez por mais milênios. E a gente não vai chegar nem num vegetarianismo estrito pleno, nem num comportamento que condiza com a mudança de mentalidade e postura do ser humano em relação aos animais.